Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a cada um de vocês aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pega aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, que bom que você veio. Que você está aqui nessa noite. Hoje é um culto de ceia. E você veio do lugar certo. Amém, querido? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, levanta o mais alto que você puder. E vamos declarar essa verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça, Pai, para trazer a Sua palavra. E que em nenhum momento seja eu, mas a todo momento seja o Senhor. Eu peço, Pai, aqui através do Espírito Santo, que abra, Senhor, aqui o coração de toda a Sua igreja, para receber a Tua palavra. Receber aqui, ó Deus, Pai, a adoração que foi dada ao Senhor. E aqui, ó Deus, impedir todo desviador de mente, todo roubador da palavra. Cada um que entrou aqui, ó Deus, possa sair cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio da Sua presença, assim como está escrito na Sua palavra. Eu libero sobre cada um que está aqui e aos que me ouvem em casa. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Temos aí uma visitante aqui do nosso lado. Amém? A irmã que está ali no fundo, ali, junto com a Cleonice. Você que é de São Paulo, não é isso, irmã? Glória a Deus, vamos aplaudir mais uma vez. Não teve aqui o povo terminado, mas nós vamos saudá-la novamente, amém? Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós te abençoamos no nome do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. E você que me escuta em casa diretamente pela internet, nós queremos daqui liberar uma palavra para você e toda a sua casa. Deus guarda cada um do seu lar e prospera neste ano da colheita tudo que você colocar as mãos a partir desse ano. Receba da parte do Senhor Jesus, não simplesmente só uma palavra, nem uma profecia da palavra, mas que você possa receber a cada dia a presença do doce Espírito Santo aí na sua vida e em toda a sua família, em nome de Jesus. E você que está aqui nessa noite, eu quero te agradecer por estar aqui, porque você escolheu o lugar certo. E este lugar, irmão, não é essa congregação, é a presença de Deus. Você escolheu estar aqui diante da presença do Senhor para cultuá-lo, para poder adorá-lo, para poder a Ele dar o seu melhor, a qual Ele dos céus recebe e aqui da terra te abençoa em nome de Jesus. Nós queremos aqui abençoar cada um de vocês em nome do Senhor. Amém? Aos recados aqui, na terça-feira, nós vamos continuar aqui com o nosso grupo de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira e todo esse mês de janeiro, nós não teremos GC nem de jovens, nem de mulheres, nem de homens. Voltaremos a partir de fevereiro. E a Escola Bíblica Dominical também da mesma forma. Então esse é um período onde você pode descansar, viajar, receber seus familiares e aproveitar para poder viver um ritmo equilibrado, assim como nós aqui ensinamos na congregação. Você que está em casa, continue nos acompanhando na internet, porque temos um canal chamado Direção Espiritual. Nesse canal, todo dia, você recebe da parte do Senhor uma palavra ao seu coração para fortalecer e te deixar cada dia mais apacentado, como assim o Senhor nos confiou para cuidar de cada um de vocês. Amém? Irmãos, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, por favor, em nome de Jesus. Hoje é um culto de ceia. E por ser um culto de ceia, precisamos lembrar do que a palavra
posse do que a palavra nos afirma. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo de número 22. Livro de Lucas, a partir do capítulo de número 22. Verso de número 19, Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 19. A palavra do Senhor começa dizendo assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Pode assentar no nome do Senhor. Esse texto aqui que nós estamos lendo, da qual o Senhor, o próprio Jesus, ali juntamente, meus irmãos, com seus discípulos, em um momento particularmente, ali entre só ele e os seus discípulos ali, reunidos para cear, ele pega de um pão e começa a fazer algo através desse pão. Ele pega um pão e ele começa a agradecer. E o que você vai fazer nessa noite não é diferente. Você vai pegar um pão e vai agradecer. Porque o nosso papel é render graças ao Senhor porque Ele é bom. E da parte do Senhor cabe Ele abençoar o seu povo porque Ele também é bom. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Se por um lado a gente rende graças porque Ele é bom, por um outro lado Ele abençoa o seu povo porque Ele é bom. E o que é que Deus quer fazer aqui nesses últimos dias a todo o seu povo? Deus quer abençoar cada um de nós. Mas nós precisamos lembrar daquilo que foi feito a partir do seu filho. Porque Jesus aqui, meus irmãos, quando você pega nas Escrituras, eu quero que você venha comigo nesse texto. Ele pega um pão, ele toma um pão e ele tem dado graças a Deus por isso. Porque ele simboliza naquele pão o que vai acontecer com ele. Mas quando ele particiona aquele pão e dá para cada um, ele está dizendo: olha, cada um de vocês, quando comer desse pão, vocês não estão comendo só agora um pão, vocês estão comendo parte de um corpo que vai ser dado em sacrifício para cada um de vocês. E todas as vezes que vocês lembrarem desse sacrifício, lembre-se de que eu vim para que nenhum de vocês tivesse sofrimento desse mundo, mas herdasse desse mundo uma vida eterna da qual eu tenho para vocês. E o que Jesus ele veio aqui, ele não veio para poder julgar o mundo, mas ele veio para salvar esse mundo. E se esse mundo hoje está perdido, a culpa não é de Jesus, porque ele deu o maior exemplo que ele mesmo se entregou por cada um de nós. E a entrega de Jesus, meu irmão, ela é reconhecida da parte de Deus, aonde Ele não vai fazer isso de novo. Deus, na sua soberania, Ele não vai mais visitar uma mulher virgem, dizer para ela que ela será agraciada, dará um filho, esse filho será o Salvador, e ele passará por tudo de novo. Não vai mais haver isso. O que tem que haver agora é que eu e você temos que lembrar do que Jesus fez, porque agora ele pede que nós lembramos sempre disso, para que isso nos traga uma esperança. E qual é essa esperança? É a esperança de que com ele nós teremos uma vida eterna. Ainda que nesse mundo passageiro que é, turbulento que está,
está nos acontecimentos. A nossa preocupação tem que estar em algo que o Senhor deixou na palavra. E o que o Senhor deixou na palavra, nós também vamos ler aqui nessa noite. Porque, meu irmão, se por um lado Jesus disse, olha, este é o meu corpo, que é oferecido por vocês, o nosso Pai, aqui Deus está falando entre Jesus e Deus, está dizendo, o meu Pai, que é soberano sobre todas as coisas, vai cobrar de vocês que vocês lembrem desse sacrifício, porque esse sacrifício é uma prova de um grande amor, da qual ele se expressa em um momento tão ímpar que não haverá outro mais. Porque, meus irmãos, Jesus, ele veio, ele habitou entre nós, ele morreu por cada um de nós, ele ressuscitou por nós, e agora ele está à espera para poder vir levar a sua igreja, e você aqui nessa noite é a igreja de Cristo. Nós somos aqui a igreja de Cristo, e nós precisamos lembrar disso, porque primeiro ele está dizendo exatamente na palavra, fazer isto em memória de mim. Quem não está fazendo isso, está se esquecendo de um grande mandamento. E se está se esquecendo de um grande mandamento, está em uma grande desobediência. E se está numa grande desobediência, está tamanho agora num grande pecado. Porque deixar de obedecer é pecado, meu irmão. E é necessário que nós lembremos sempre que há da parte de Deus uma palavra de ordem para que a gente faça, que é lembrar dele por aquilo que ele fez. E agora é lembrar por aquilo que ele é. Porque quando nós declaramos que somos o que a Bíblia diz que somos, nele nós somos filhos. Porque antes deles éramos apenas criatura. Agora nele fomos adotados por filhos, e em filhos agora somos herdeiros de uma herança do céu. E se somos herdeiros de uma herança do céu, tudo lá no céu já está preparado, meu irmão. Tudo lá no céu já está pronto, preparadíssimo para cada um de nós. Só que Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam lembrar do que eu fiz, para que vocês nunca esqueçam quem eu sou. Daí, quando vocês fizerem isso, vocês vão entender que se por um lado o meu corpo foi dado por vocês, por um outro lado o meu sangue comprou vocês. Daí, eu repito, vocês, nós somos propriedade de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Nós somos propriedade de Jesus. E se alguém perguntar, que garantia você me dá que eu sou comprado e que eu sou uma propriedade de Jesus? O sangue foi derramado por você. O sangue foi derramado por cada um de nós. Ele não veio aqui à toa e ele não veio aqui para dar uma de herói. Quem canta isso é Raul Seixas. No entanto, nós reconhecemos que ele é o Senhor, e por ele ser o Senhor, nós agora somos dele. E se somos dele é porque ele nos comprou. E se ele nos comprou, nós somos propriedade exclusiva dele. E se somos propriedade exclusiva dele, vamos tomar posse do que ele já preparou para nós. E se vamos tomar posse do que ele preparou para nós, vamos lembrar do que ele fez. Porque é algo da palavra do Senhor, e nós vamos ceiar aqui, e a ceia não é para você chegar, pegar o pão, comer, pegar o suco, tomar e dizer, pronto, fiz a minha parte. Não é isso. Quem faz isso está equivocadamente acerca da importância da ceia. A ceia é para que a gente lembre o que Jesus fez, por que ele fez e para que ele fez. Quando Jesus na cruz ali foi dado, ele não era o merecedor daquilo ali. Éramos nós. Ele não era o culpado, ele se tornou o culpado. Ele não tinha o pecado, no entanto, ele absorveu todo o pecado. Por isso, ele não era maldito, mas ele se tornou a maldição viva. E por tudo isso que ele absorveu, ele nos deu aquilo que ele é, justo, justiça. E hoje você pode dizer para o irmão que está do seu lado, meu irmão, em Jesus Cristo, a justiça de Deus operou em meu favor. Porque, meu irmão, não era para nem eu nem você estar aqui. Era para nós estarmos sob uma condenação eterna. Mas, no entanto, Jesus veio para nos dar uma libertação eterna. E tudo isso nós temos que entender que a palavra, quando diz que
quando a gente conhece essa verdade nos liberta. E quando ela nos liberta, já não somos mais o que outrora éramos. Agora somos aquilo que Deus quer que sejamos. E eu quero dizer para você nessa noite, você é o que Deus afirma que você é. E você tem o que Deus garante que você tem. E você tomará posse daquilo que já está preparado para você poder tomar. Falamos da colheita só com um aspecto terreno, mas viveremos da colheita até para o aspecto divino. Porque no aspecto divino ninguém interfere no que é de Deus. E no aspecto terreno ninguém impede o que Deus tem para cada um de vocês. E se você está aqui nessa terra, tem colheita para você neste ano. Mas essa colheita eu não quero que você saia animado e dizer, peraí pastor, é só bênção? Não, é também reflexão. E qual é essa reflexão? Eu preciso fazer em memória de Jesus aquilo que Ele determinou que eu fizesse. Eu tenho que cear. E para cear, eu preciso fazer algo em mim para depois fazer nele. Ao mesmo tempo que eu tenho que fazer nele para poder também fazer em mim. E eu quero aqui exatamente explicar sobre isso. Quando eu faço de mim para Ele, eu preciso me examinar. E esse exame, ele vem de encontro ao seguinte questionamento: quem eu sou? Como eu estou? E de que forma eu deveria estar para estar em concordância com o que eu vou fazer? Cear. Porque, mais uma vez, cear não é pegar o pão e comer, não é pegar o suco, beber e chegar e falar, fiz a minha parte. Não é isso. Cear é representar em memória de Jesus aquilo que Ele fez, da qual Ele não fará de novo. Porém, nos céus, meu irmão, há um banquete preparado onde Ele mesmo nos servirá. Hoje, nós aqui nos serviremos, mas lá Ele nos servirá. E quando Ele nos servir, ali não haverá o que ainda tem aqui. Aqui ainda há choro, aqui ainda há pranto, aqui ainda há sofrimento, aqui ainda há tribulação, aqui ainda há guerras, aqui ainda há rumores de guerra, aqui ainda há nação contra nação, aqui ainda há amor que está se esfriando, aqui ainda há engano, aqui ainda há mentira, aqui ainda há heresias, aqui ainda há apostasia, aqui ainda há tudo que está errado, aqui ainda há corrupção, mas lá não haverá nada disto. E se lá não haverá nada disso, eu preciso lembrar que a minha responsabilidade é cear com consciência de que eu preciso fazer a análise em mim. Para quê? Para que eu possa de fato comer desse pão e ao mesmo tempo beber desse cálice. Porque todas as vezes que eu como desse pão e bebo desse cálice, eu anuncio a morte de Jesus. Vocês estão compreendendo? Amém. Eu anuncio a morte de Jesus. E se eu anuncio a morte de Jesus, duas coisas eu posso levar comigo. Pela morte dele, eu fui inocentado, porque agora sou justo pela justiça dele, mas pela morte dele eu sou culpado porque eu traí, eu neguei, eu permiti que ele fosse crucificado. Então nós precisamos compreender que quando a gente fala de ceia, não é simplesmente um ritual, nem tão como um ato, vamos dizer assim, totalmente formalizado. A ceia, ela é uma importância que eu preciso lembrar de quem foi Jesus comigo e por que Jesus fez isso para mim. Porque, irmãos, a ceia aqui que Jesus fez não foi por Ele. Ele fez por cada um de nós. E quando Ele fez, Ele disse, olha, vocês precisam lembrar de mim, porque o meu corpo será oferecido. Ou seja, e quem vai oferecer o meu corpo não vai ser os homens. Eu mesmo vou me dar para vocês. Porque quando eu me der para vocês, vocês não têm coragem de se dar para mim. É por isso que muitos hoje não dão a sua vida para Jesus. E louvado seja Deus, você que está aqui nessa noite, você que me escuta em casa, você entendeu a importância de você se entregar para Jesus. A sua vida hoje, meu irmão, não é sua, ela é de Jesus. Ela é de Deus. As decisões que você toma não são vocês que tomam, não somos nós. É Ele que nos dá o entendimento para poder tomar. E a decisão que eu falo nessa noite não é uma decisão secular, é uma decisão aqui espiritual. Eu vou decidir comer do pão, eu vou decidir tomar do cálice, lembrando que isso eu estou anunciando a morte de Jesus. E na morte de
Jesus, eu preciso ter uma compreensão. Qual é a compreensão? Se ele morreu por mim, ele também ressuscitou para mim. Amém. Vocês conseguem compreender isso e aplaudir ao Senhor por isso? Quando muitos estão ali lembrando de Jesus no madeiro, crucificado na cruz, irmãos, ele já não está mais ali na cruz. Ele não está mais naquele madeiro. Ele não está mais naquele sepulcro. Quem for lá vai escutar uma voz dizendo: olha, porque vem buscar dentre os mortos aquele que está vivo. Jesus Cristo já ressuscitou. E se ele ressuscitou, meu irmão, todos com ele e todos nele ressuscitaram no grande dia. E o que importa para mim é eu morrer na terra e ficar aqui nessa terra, ou eu morrer para Jesus e herdar o que eu tenho em Jesus. E é isso, irmãos, que aqui ele quer colocar. Porque, meu irmão, olha o verso de número 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Ou seja, da parte de Deus já tem toda uma determinação feita e estabelecida para o cumprimento de propósito. E se nós estamos aqui, é porque ainda tem cumprimento de propósito de Deus na nossa vida. Se você está vivo aqui ainda hoje, é porque Deus ainda tem plano aí para você. E tem plano para você, e tem planos através de você. E um desses planos, alguém pode questionar: mas pastor, qual desses planos? Eu te falo. Que ano que você está? Quem pode dizer? Que ano que nós estamos? Qual é o plano que tem para nós? Então, meu irmão, vamos viver essa realidade. Agora, eu vou viver essa realidade fazendo o quê? Eu preciso lembrar. E lembrar de quem? De Jesus. Mas o quê? O que ele fez por mim. Para quê? Para que eu permaneça nele. E quanto mais eu permanecer nele, mais eu estarei fortalecido nele. E quando eu estiver fortalecido nele, eu vou fazer duas coisas que ele me pede. Marcos, capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. A partir do verso de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 6. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E o que vai acontecer? Enganarão a muitos. O que muitos vão viver nesses últimos tempos? O engano daquele que vai dizer que é Cristo, quando na verdade não é Cristo. Agora eu pergunto: por que na verdade muitos virão no nome de Jesus e muitos acreditarão que é Jesus? Olha, meu irmão, Jesus, embora ele é Deus, ele está aguardando a ordem do Senhor para vir. Então não adianta muitos irem lá e dizer: eu estou indo lá porque ele está lá. Ele não está lá. Olha, eu estou indo ali porque ele está ali. Ele não está ali. Na verdade, meu irmão, nós temos que entender que Jesus, aonde ele está agora, assentado à direita de Deus Pai, no seu trono. E nós estamos aonde? Aqui. Agora aqui, estamos com quem? Com o Espírito Santo. E se estamos com o Espírito Santo, quem nos consola? Quem nos conforta? Quem fala em nós? Quem nos dá gemido inexprimível? Quem nos faz lembrar? Então vamos desenvolver a chama acesa do Espírito Santo em nós, para não apagar, porque quanto mais ela estiver acesa, o nosso amor não se esfriará. E se o nosso amor não esfriará, nós vamos sentir a presença de Deus Pai, a presença do Deus Filho e a presença do Deus Espírito. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. No verso de número 23, está escrito assim: estais vós de
sobreaviso. Tudo vos tenho dito. Então qual é a palavra que está dizendo aqui para nós? Estejam vocês sobreaviso. Em outras traduções quer dizer, estejam cada um de nós alertas. E por que nós temos que estar alerta, meu irmão? Duas coisas. Qual é a primeira? Jesus está voltando. Primeiro alerta. Segundo alerta, eu preciso me examinar para saber se eu vou conseguir com ele. Porque esse exame eu tenho que fazer, não é ele que tem que fazer em mim, não. Porque no exame do Senhor, ele já nos conhece antes de nós até mesmo nascermos. Porque no exame de Deus, antes que nós acharmos que era, até o nosso nome ele já sabia que era. Então Deus para nós, ele já sabe tudo. Agora nós em Deus precisamos nos revelar tudo. E revelar o quê? O pecado oculto, o pecado escondido, o pecado confessado, o exame interno. Para quê? Para saber se a gente em algum momento lembra do sacrifício que Jesus fez. Qual foi esse sacrifício, meu irmão? O corpo dele foi dado por cada um de nós e o sangue dele foi derramado para cada um de nós. A fim de quê? A fim de que nós não herdássemos o sofrimento, mas que nós tivéssemos uma vida eterna. E nessa noite vamos ceiar. E ceiar para quê? Para ter uma vida eterna, consistindo em quê? Eu estou fazendo isso em memória de Jesus Cristo que fez. Nós não estamos fazendo por causa de uma congregação, nós não estamos fazendo por causa de uma placa, nós não estamos fazendo por causa de uma liderança dessa congregação, nós não estamos fazendo por causa do pastor. Quando nós estivermos ceando aqui, nós vamos fazer por causa de quem, meu irmão? De Jesus. Agora, como é que eu vou fazer? Consciente do exame que eu preciso fazer antes de comer. Por quê? Porque se eu comer, eu vou anunciar que ele morreu. Mas na morte dele ele ressuscitou. E se ele ressuscitou é porque para mim é um plano. Mas também eu posso comer indignamente. E se eu como indignamente, haverá sobre mim doenças, da qual essas doenças só comprovam o que eu fiz totalmente em desobediência ao que ele não permitiu. Abra comigo, por favor, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 28. E o texto começa dizendo: examine-se. Na sua Bíblia está assim? Qual é a ordem de Deus aqui nessa noite? Examine-se. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você: se olha como você está, se veja como você está, e saiba se você está em hábito para poder ser hábito. Porque no verso de número 28 está dizendo: examine-se, pois, o homem a quem? Assim mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Então, gente, a ceia é para todos? Sim. Mas todos podem comer da ceia? Não. Porque tem que fazer esse exame consigo. E se nesse exame você entender quem Jesus é, o que ele fez, para quem ele fez e por que ele fez, e você está em concordância nisso, sim, irmão, essa ceia é para você. Essa ceia é para você. Verso de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, olha bem, quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe para quê, irmãos? Para juízo para si. Agora a pergunta é: que juízo que é esse? É o que Deus vai estabelecer para dizer: você fez aquilo da qual eu não era e não estava, e o que você fez foi em desobediência ao que eu não estabeleci. Então o meu juízo será para que você entenda que comigo você acabou de brincar, e comigo você acabou de brincar, porque você não levou a sério o que eu fez. Agora, como é que eu posso fazer isso então, pastor? Discerne examinando a si mesmo.
perceberam que aqui hoje no culto de ceia, nós fizemos um momento de oração, depois um outro momento de oração, depois um outro momento de oração? Alguém percebeu? E nesse momento de oração, teve um momento que teve naquele momento dessa oração sobre pecados, que cada um confessasse o seu. Então, se você confessou o seu pecado, o seu Deus perdoa os seus pecados. Amém? Amém? O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele perdoa pecados. Agora, se eu entendi que Ele perdoa pecados, eu posso ficar na prática desse pecado? Eu preciso deixá-lo. E à medida com que eu deixo, mais eu me aperfeiçoo. E quanto mais eu me aperfeiçoo, eu não me vejo eu passo a ver Ele. E quando eu vejo Ele, eu lembro do que Ele fez. E aí quando eu lembro do que Ele fez, eu já não faço mais aquilo que Ele não fez. O que Jesus não fez, meu irmão? Jesus não pecou. Eu quero dizer algo para você nessa noite, para você que me escuta em casa. Jesus, Ele não pecou. No entanto, Jesus tomou o meu, o seu, o nosso pecado. Ele se apropriou dos nossos pecados e nos deu a inocência que é dele. E se Ele nos deu a inocência que é dele, Ele nos justificou através dessa inocência. Por isso, nós somos justificados no Senhor. Para quê, irmãos? Olha o verso de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha a resposta. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O seguinte: olha, irmãos, eis a razão, porque muitos entre nós estão doentes, e muitos entre nós estão fracos. E por que fraco? Porque a carne se fortalece no pecado e a alma fica vulnerável para perder uma grande salvação. Porque, irmão, Jesus não veio para condenar esse mundo. Jesus veio para salvar esse mundo. Amém? Ele não veio para poder colocar o dedo na cara de qualquer um e falar: você é o culpado. Não. Ele veio para dizer assim: olha, tem esperança para você, tem salvação para você, tem cura para você, tem libertação para você, tem graça para você, tem favor para você, tem misericórdia para você. Mas entenda, porque se você não entender, você vai fazer tudo ao contrário e trará para si o seu próprio juízo. Verso de número 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, de que maneira? Indignamente. O que acontece? Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Alguém sabe o que é réu aqui? Tem advogados aqui nessa noite. O que é réu, Luan? O que é réu? Tá? Pode. Alguém que está sendo acusado. Opa! Alguém que está sendo de um crime. Qual foi o crime? Matou o mestre. Você matou o mestre. Como assim, pastor? É isso que eu quero. Porque ele veio para dar vida. Mas aqueles que não entenderam foram lá e tiraram a vida. Claro que fazia parte dele morrer, amém, queridos? Porque havia um propósito de ressuscitar. Mas na verdade, muitos eram para poder com ele herdar um plano de salvação. Mas nem todos entenderam isso. Se teve uma coisa que Jesus ouviu, não era bem ouvir, sabe o que é? Crucifica-o. Gente, de um lado estava quem? Barrabás. De um outro lado estava quem? Jesus. Quem era o criminoso? Barrabás. Quem era o inocente? Jesus.
Quem tinha que fazer uma escolha? O povo. Sim ou não? O que é que o governador ali, a autoridade local fez? Eu lavo minhas mãos pela justiça de vocês sobre este homem. Qual era o bramido daquele povo? Crucificam. Qual era a expressão de Jesus àquele povo? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Se vocês tivessem entendimento, vocês não me deixariam nem sequer ser presos. Se vocês tivessem entendimento, vocês não fariam nada com que isso chegasse a acontecer. Quando ele foi interrogado, perguntaram para ele: dizem que você é rei. Você é rei? Qual foi a resposta dele? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos não me deixariam ser entregues. Mas o que aconteceu? Todo aquele povo entregou a Jesus. E hoje, muita gente entregando a Jesus. E entregando a Jesus como? Ó, quem fez foi ele, quem morreu foi ele, quem pagou o preço foi ele, o que importa sou eu. Olha, meu irmão, olha o tamanho de nós. Eu quero que você entenda e nós aqui entendamos. Até na cruz, em uma agonia de cruz, Jesus nos amou e fez uma oração por cada um de nós. Ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até ali, Jesus ainda nos amou e nos imputou o perdão. Porque ele poderia falar: Pai, pode me levar, despeja ele do Senhor Jesus povo. Mas não foi isso. Ele diz exatamente o que, irmãos, ele falou: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem o que eles estavam fazendo, eles não fariam o que eles estão acabando de fazer. E por que eu quero dizer isso, irmãos? Livro de João, capítulo de número 5. A partir do verso de número 39. E esse versículo, inclusive, no último GC, se eu não me recordo dos homens, nós falamos sobre ele, foi isso, pastor Zé? Em João, capítulo 5, a partir do verso de número 39, como nós examinamos a nós mesmos, aqui na palavra, examinai o que, irmãos? Qual é a ordem do Senhor? Examinai as Escrituras. E por quê? Porque julgais ter nelas a vida eterna. E o que mais? Isso. Em outra tradução está dizendo: e são elas que testificam de mim. E se elas testificam de Jesus, o que Jesus está testificando hoje? Lembram-se de mim quando vocês forem ceiar. Lembram-se desse momento quando vocês estiverem ceiando. Examine a si mesmo para que vocês não comam esse pão e bebam desse cálice indignamente. Não tomem desse pão e desse cálice de qualquer jeito, para que não tragam sobre vocês doenças. Mas entendam. 1 Coríntios, capítulo de número 11, vamos voltar lá, e nós já vamos começar aqui a nossa série. 1 Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 1, diz a palavra de Deus: sede o que, irmãos? Deus imitar. Como também, fala para o irmão do seu lado, meu irmão, eu quero imitar Jesus. Como você também está. Ou você não está. Agora, eu quero imitar Jesus. Igual você. Ou você não está imitando Jesus. Porque imitar Jesus, meu irmão, é uma tarefa que só se consegue aquele que se lembra do Deus.
ainda no capítulo de número 11, acompanhe comigo. A partir do verso de número 23, ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos, mais uma vez, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Amém? Então, meus irmãos, o que eu quero aqui hoje? Ensinar vocês a lembrar do que Jesus fez, para que eu e você comamos do pão dignamente. Porque se comermos do pão dignamente, anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. Quando ele vier, meu irmão, ele fará duas coisas. Eu quero que você saiba dessa noite. E você que está em casa nesse dia. Quando Jesus vier, duas coisas ele fará. Primeira, pergunte para mim. Primeira, qual é? Separará os escolhidos à sua direita. Tem escolhido de Deus aqui nessa noite? Você é escolhido de Deus aí? Primeira coisa que ele fará o quê? Separará os escolhidos à sua direita. Segunda coisa que ele fará: separará os malditos à sua direita. Eu acredito que não tenha maldito do Senhor aqui nessa noite. Mas se em casa tiver aquele que ainda não conheceu a Jesus, nós queremos que você abra o seu coração para conhecer Jesus. Porque quando você conhecer Jesus pelo aquilo que Ele é, você vai compreender o plano lindo e maravilhoso de salvação de Deus. A sua vida nunca mais será a mesma. E você poderá desfrutar de tantas bênçãos que o Senhor já tem liberado. Desfrutará de tantas bênçãos que o Senhor derramará na sua casa, na sua vida, na sua família e em tudo que você colocar. Conheça Jesus. Porque nós queremos aqui e desejamos que você está me ouvindo agora nesse momento. Conheça Jesus Cristo pelo aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele dá. Irmão Robson, pastor José Neto, vamos aqui nesse momento distribuir os elementos da ceia. E você que entendeu essa palavra nessa noite, e diante de tudo, vem se examinando, e no seu exame você entende que Jesus por você se entregou e como o corpo foi oferecido, e com o sangue derramado Ele te comprou para Ele, você pode cear nessa noite com alegria. Mas se você ainda não entendeu, nós queremos te ajudar a que você compreenda e passe a fazer o que Jesus se agrada. Cear, se lembrando do que Ele é, do que Ele fez e do que Ele vai vir para fazer. Pode pegar os elementos e você que vai cear, fique de pé em nome de Jesus. Pastor José Neto, podem distribuir eles. Mais
Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança de meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até ele. Você pode tocar, irmão, no seu lado. Fala para ele, meu irmão, esse cálice anuncia a morte de Jesus, mas ele ressuscitou. Nunca se esqueça disso. Você pode tocar ele. Levante o mais alto que você puder. Começa a agradecer ao Senhor. Começa a falar com Ele do entendimento que você teve, de tudo aquilo que Ele ensinou e deixou para que lembrássemos dele. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício, pela morte de cruz. Obrigado por ter levado todos os pecados da humanidade sobre si, ter derramado sobre nós a sua justiça, sermos, Pai, em Ti, justificados pela sua graça, pelo seu favor. Obrigado, Pai, porque hoje nós ceamos aqui com entendimento, com conhecimento da sua verdade, com revelação da tua palavra ministrada em aos nossos corações. Fazemos isso porque lembramos tudo que o Senhor fez. E reconhecemos, Pai, que agora o Senhor fará isso ali no céu, um grande banquete para todos os seus escolhidos. E eu quero te agradecer, Pai, por fazer parte, de ser escolhido do Senhor. Porque não foi eu quem me escolheu, mas o Senhor me escolheu. O Senhor escolheu a cada um de nós. E somos, Pai, ovelhas do seu rebanho, ovelhas do seu pasto. O Senhor é o nosso pastor, e no Senhor nada nos falta. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, e nos fortaleça, Pai, pela sua palavra. Nos faça prosseguir com o entendimento pleno da sua verdade, e que essa verdade a cada dia nos liberta daquilo que outrora, Senhor, ainda estamos cativos, porque queremos, Pai, ser livres, livres pelo Senhor, livres para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba do cálice. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você pode beber aí nessa noite. Jonathan e Luan, 27, acho que você foi o último. Não foi do 27? Porque teve outros, mas foi do Berlândia. É isso? Então vocês que não vieram no dia 31, e nós aqui, como temos aqui a nossa responsabilidade de comemorar a cada 3 meses, né? Cada aniversariante, porque a partir de março celebraremos os aniversariantes de janeiro, fevereiro, março. Você que ainda não deu seu nome, procura a Giovana ali para ela registrar seu nome. Eu quero que
Os aniversários. Quem foi que faltou aqui, o Nilo? Você tem aí a relação? Gelbest, Robson, Luan e a Célia eu entreguei. Já? Quem não recebeu? Nélia, Laiane, o pastor e Gelbest. Então, por favor, disponibiliza aí para a Quem? Bora, então. É porque na verdade o pastor Janete não está na relação. Não está na relação, mas não vai ficar de fora. Eu faço aqui já. Não vai ficar de fora. É uma lembrança, gente, simbólica, mas com carinho para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Para cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E aí vocês que receberam, por favor, gostaria que viessem aqui à frente para que a gente possa fazer um registro para a foto de vocês, amém? Você que recebeu, por favor, vem aqui à frente. Giovana, já prepara aí para a foto e vamos registrar esse momento. Gente, é com carinho, com amor, tá? G6 de mulheres aí, trabalhando sempre para lembrar cada um de vocês aí. Um pouquinho aqui, entendeu? Viu? Vamos aplaudir essas pessoas? Pastor, como de costume, chama todos os aniversariantes e ora. Isso, vamos lá. Então, cadê os aniversariantes? Todos pra cá. Robson, Luan, a Célia. Muito bem, obrigado. Vamos lá, os aniversariantes de outubro, novembro e dezembro aqui à frente. Quem? Nós vamos estar aqui orando por cada um de vocês. Vamos lá? E você que ainda não deu nome, nós só precisamos de um desse. Procure a irmã Giovana para isso, amém? Vamos lá? Levante aí, irmãos, de pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Vamos estar orando aqui pela vida de cada um desses irmãos aqui em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra de hoje, pelo culto dessa noite, por tudo que o Senhor proporcionou. E colocamos aqui diante do Senhor, ó Pai, a vida desses irmãos que se aniversariaram, Deus, durante esse ano de 2025, a qual o Senhor aqui em 2026, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha dar vida, saúde e trazer sobre eles todas as realizações dos seus sonhos. Que o Senhor, Pai, venha fazê-los prosperar, dando eles, Pai, a cada dia entendimento, temor, Pai, obediência à Tua palavra. Que eles venham viver, Pai, este ano da colheita e serem abençoados, Pai, em tudo que eles fizerem. Abençoa a casa, a vida, Senhor, a família, os familiares. Sobre eles, Pai, que o Senhor venha trazer longanimidade, longevidade e graça, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós abençoamos em nome do Senhor. Amém. Vamos aplaudir esse Parabéns a todos vocês, Deus abençoe. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Vamos aqui nos despedir, voltar para a nossa casa, em nome de Jesus. Quero também externar para o coral dessa noite. Foi muito lindo ver vocês. Deixo apenas uma observação: o uniforme da próxima. Amém? Mas não mais o azul, o verde. Amém? Glória a Deus, fechado? Aleluia. Levanta suas mãos mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, e essa igreja diz: Amém.